Eu acredito que agora você está ficando um craque de JSON. Se você não está, volta nas aulas, assiste com calma para você poder pegar todas essas manhas, pegar essas ideias e tudo mais, porque agora, se você ainda não entendeu todo o conceito, essa aula aqui pode ficar um pouquinho mais complicada para você. Agora, se você já dominou todo o conceito nas aulas anteriores, essa aula aqui você vai tirar de letra. Então vamos para a tela do computador, aonde eu tenho aqui o nosso JSONzinho básico, né? Nosso objeto JSON aqui apenas com duas informações, nome e idade. Nome, como a gente sabe aqui, com uma string, ou seja, um texto. Idade com um number, ou seja, um número aqui. Então, vamos lá. Dentro aqui do nosso nome e idade, a gente quer mandar separadamente um novo objeto. Só que esse novo objeto, a gente quer que seja o quê? A gente quer que seja uma lista de características de produtos. Vamos lá. Dentro desse cliente, eu vou abrir aqui um novo objeto. A gente vai trabalhar de forma independente, tá? Deixa ali aquele objeto ali, esse objeto aqui de cima, deixa aqui em cima, que depois vai trabalhar tudo junto, mas vamos por etapas. Vamos abrir aqui um novo objeto. Dentro desse novo objeto, a gente vai colocar aqui, olha, camiseta. Não esquece a camiseta, né? Não esqueça a camiseta. Camiseta. Dentro de camiseta, a gente agora não vai abrir um array, obviamente. Vamos clicar aqui, olha, a gente vai abrir aqui um array. Eu não sei se eu expliquei para vocês, mas o nome de listas, no caso, são arrays, tá? Então, caso vocês se deparem com pessoas falando, tem que ter um array, ou tem que ter um array e tudo mais, isso daí são as listas. Eu falei com o nome listas para poder ficar mais fácil para vocês. Mas o nome das listas são arrays. Então, como se escreve esses arrays, Léo? Vamos colocar aqui, olha. Arrays se escreve dessa forma aqui, ó. Arrays. Beleza? Arrays. Escreve dessa forma aqui, ó. Arrays. Beleza? Escrevi dessa forma aqui, vou deixar ela aqui. Deixa eu só confirmar também, vamos ver aqui, né? Para poder também não ver aqui não dá ruim, ó. Arrays. Aqui, ó. É isso mesmo, ó. Arrays, ó. Arrays também conhecido como arranjo ou vetor, uma estrutura de dados que armazena uma coleção de valores do mesmo tipo sob um único nome de variável. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para nossos arrays. Dentro aqui do arrays a gente vai começar a nossa estrutura. Vamos abrir aqui um colchete, ó, ele já abre e fecha, e dentro dele a gente vai começar a colocar a nossa estrutura. Lembra que a gente quer aqui a camiseta, a gente quer um verde, a gente tem que ter um verde aqui, verde é um valor, vírgula, a gente quer ter aqui preto, vírgula, e a gente quer ter aqui um azul. Vamos lá. Dentro de camiseta, a gente só tem aqui, olha, dados que são verde, preto e azul. Mas o que é esse verde, preto e azul dentro de camiseta? A gente não definiu que nem na aula anterior, que era a cor camiseta. Ou seja, a gente não sabe o que é uma cor da camiseta. Pode até deduzir porque está aqui verde, preto e azul. Então, camiseta, verde, preto e azul são as cores da camiseta. Mas vamos ser mais objetivo. E também vamos colocar mais um problema aqui. Se por um acaso eu quero saber também o tamanho de cada uma dessas camisetas, eu quero saber o tamanho exatamente da camiseta verde, eu quero saber o tamanho exato da camiseta preta, da camiseta preta, e eu quero saber também exatamente o tamanho da camiseta azul. Então, a gente vai ter que brincar aqui. Dentro desse array, dentro dessa lista, eu não posso mais simplesmente jogar aqui os valores de forma flutuantes aqui. Eu vou ter que apagar isso aqui e eu vou ter que criar o quê? Um objeto dentro desse array. Isso aqui faz parte do JSON alinhado, que é essa aula aqui, que a gente poder trabalhar objetos dentro de objetos, arrays dentro de objetos, objetos dentro de arrays. Nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando um objeto dentro de um array. A gente abriu aqui um array, uma lista, então a gente tem que dar características daquele produto. Como a gente vai fazer isso? A gente vai abrir um novo objeto, ó, a gente vai abrir um novo objeto, e dentro desse objeto, a gente vai definir aqui as características, da mesma forma que a gente faz dentro de todos os objetos. Então aqui, olha, a gente abriu um objeto, como é que a gente trabalha dentro do objeto? Se a gente quer ter o quê? Cor, a gente vai colocar aqui, olha, uma chave chamada cor, os pontos,
a gente vai estar trabalhando o quê? Com essa chave, a gente vai estar trabalhando uma string, um texto. Então, essa cor aqui vai ser, no caso, verde. Léo, o que eu faço agora? Eu vou botando vírgula e vou colocando verde, preto, azul, amarelo, assim, ó. Vou colocando assim, ó. Vou colocar aqui vírgula, aí eu coloco aqui agora azul. Você está vendo ali que não ficou verde? Então ele não está mais reconhecendo ali como uma string que tem que ser feita. Não, você não vai fazer isso. Você não vai usar vírgula e vai continuar aqui a parada. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar sua vírgula e vamos descrever aqui a próxima características. Da mesma forma que você faz dentro de um objeto JSON comum, dentro do objeto. Então, a gente vai colocar aqui agora o tamanho. Tamanho. Vou colocar aqui, ó, aspas. E vamos colocar aqui tamanho G. Então, a gente tem aqui agora a cor e o tamanho. Então, a gente tem dentro de uma lista, lembre que esse objeto está dentro de uma lista. Então, dentro de uma lista, a gente tem um objeto com esses dois valores, que é a cor verde e tamanho G. Então, eu sei que a camiseta verde, ela é G, porque estão dentro do mesmo objeto. Então, agora, uma está fazendo referência à outra. Então, para a gente poder ter mais as outras cores, o que a gente tem que fazer? Como que a gente faz para a gente poder ter as referências das outras camisetas? A gente vai colocar aqui um vírgula depois desse objeto e vai colocar um novo objeto. Vai abrir um novo objeto. E vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa. Abre aspas e coloca cor. Tem que estar sempre certinho, tá, gente? Então, por exemplo, essa cor aqui não pode estar maiúsculo. Se tiver maiúsculo, ele vai criar uma nova coluna. Então, você tem que estar certinho aqui, olha, tudo minúsculo, tem que estar, as chaves têm que estar exatamente iguais em todos os objetos. Vamos lá, cor, agora a gente vai mudar o nosso valor. Não vai ser valor verde, vai ser valor preta, ó, blusa preta. E agora a gente vai dar aqui, olha, uma vírgula e vai fazer a mesma coisa, ó, tamanho, lembra eu coloquei tamanho aqui com tamanho maiúsculo? Adota a boa prática de colocar tudo sempre minúsculo. É melhor para você poder trabalhar seus códigos. Tamanho, ó, tamanho, ele já puxou sozinho aqui. Ponto e vírgula. E agora a gente vai pegar aqui, ó, tamanho M. Vai ser tamanho M. E agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa ainda lá da... Vamos diminuir um pouquinho aqui. A gente precisa ainda lá da blusa, tem verde, preta e azul. Vamos colocar mais uma vírgula aqui. E para não ter trabalho, vamos copiar isso aqui. Copiei aqui, dá um Enter e vamos colar. E só vamos mudar aqui, olha, azul. Azul, e essa aqui eu quero que seja G também. Não, essa aqui eu quero que seja P. Então, vamos lá, P. Agora eu tenho um array, com um objeto, né, aqui, que é camisetas. Dentro desse objeto eu tenho um array, ou seja, uma lista. E dentro dessa lista eu tenho o quê? Eu tenho 3 itens. Cada um objeto vai contar como um item dentro da minha lista. Então, dentro da minha lista eu tenho 3 itens e cada um desses itens tem 2 características, que é a cor, o tamanho. A cor e o tamanho, a cor e o tamanho. São como se fosse numa tabela, para você poder imaginar, é como se fosse o seguinte. Vamos abrir aqui uma tabela qualquer, só para você poder entender como isso aqui funciona numa tabela. Cadê? Sheets. Ó, Google Sheets. Numa tabela qualquer, deixa eu deixar maior aqui, ela funcionaria da seguinte forma. Aqui na primeira coluna a gente tem a cor. E na segunda a gente tem o tamanho. E aí aqui ela vai estar, uma vai estar escrita aqui, olha, é preta. Preta não, é preta que está lá em primeiro? É verde. Vai estar aqui, ó, verde e tamanho G. A outra vai estar preta, tamanho M. E a outra vai estar azul, tamanho P. Então, basicamente, essa que vai ser a organização desse JSON aqui, entendeu? Só que essa aqui é uma forma mais fácil de se comunicar os programas entre si. Lembre-se, o JSON ele é uma forma de todos os programas se comunicarem entre si. Então, ele precisa ter esse tipo de estrutura mais rígida para poder funcionar. Não é como uma planilha que vai vir dessa forma aqui, beleza? Mas, tecnicamente, dentro de uma planilha, ele vai estar funcionando desse jeito aqui, olha. Como se fosse uma lista. Como se fosse, não, ele é uma lista. Então, aqui a gente está trabalhando essas listas dentro desse nosso array.
Mas tem outro caso também. Tá vendo aqui, olha, que a gente está separando esse objeto, nome e idade, do objeto camiseta? Vamos supor que eu tenho vários clientes com nome e idade. Então, eu tenho mais um outro cliente com nome e idade. Tenho, sei lá, o João, o Pedro, não sei, ele tem nome e idade. E eu não quero separar esse JSON aqui, vários clientes com JSON separado. Vamos clicar aqui, olha, copiar. Vamos pegar aqui, ó, um Enter, vamos pegar aqui um Enter. Vamos confirmar aqui, subir isso aqui, ó. Coloquei aqui, colei. Aí eu tenho aqui o nome, tenho o Alberto. E tem o Alberto aqui, ele tem 40 anos. E aí que eu tenho o Alberto e tenho o Leonardo. Como é que eu vou saber que essa camiseta aqui, esse array aqui é do Alberto ou do Leonardo? Eu não sei. Então, o que eu faço aqui? No Leonardo, eu vou abrir uma nova chave. Ó. Vou abrir uma nova chave. E vou fechar uma nova chave aqui embaixo. Então, vamos lá, galera. Olha só. Eu ia ajustar isso aqui junto com a IA para poder mostrar para vocês o erro, mas eu quero que vocês também peguem essa prática. Então, vamos lá. Tem um erro aqui, ele está mostrando ó, que está vermelhinho aqui a opção. Se você identifica que tem um erro, você pega todo o seu objeto JSON, e aí você vai colar aqui, olha, vai abrir o seu navegador, vai procurar aqui o GPT. Até porque eu prego muito a inteligência artificial, então acho que vocês têm que usar ela o máximo possível. Vocês vão vir aqui nela e vão colocar aqui, olha, ajuste, ó, me explique o erro nesse JSON. Ou você coloca isso, me explica o erro nesse JSON, que ele vai te explicar e me dê um ajustado. Então, ele vai te explicar o erro nesse JSON aqui e ainda vai te dar um ajustado. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar para a gente. Vamos dar uma olhada. Boa, Léo. Bora destrinchar isso aqui rapidinho. Vamos lá. O problema da JSON é a estrutura sintaxe. Está aparecendo que você quis montar um objeto com 2 blocos independentes, idade e camiseta, mas acabou abrindo e fechando chaves a mais. Vamos lá aqui, olha. Ó. Ele aqui me deu o JSON correto. Vamos tentar identificar aqui, olha, a ideia de um objeto único. Ó. A gente abre o JSON, coloca aqui, ó, nome, idade, camisetas. Aqui, olha, exatamente. A gente fez aqui uma estrutura a mais. Vamos lá, eu não vou nem copiar isso aqui, eu vou acertar o código aqui. Vamos pegar aqui, olha, e fazer isso aqui. Prontinho. Vírgula. E fechar isso aqui, ó. Que a gente não precisa, e fechar isso aqui também. Pronto, o nosso JSON está corrigido. Então, basicamente, a gente tem aqui, olha, um JSON, a gente abre o JSON, e agora sim a gente está linkando o Leonardo a essa camiseta. A gente tem aqui ó, o nome dele, aspas, o valor, Leonardo, que a gente tem a idade, 30 anos, e a gente tem aqui a camiseta, que é aqui a lista da cor e tamanho que tem. O Alberto provavelmente ele vai estar linkado a outra lista e outros clientes vão estar linkados a outra lista e é mais ou menos assim que funciona. Eu quis resolver esse problema direto no GPT porque eu quero que vocês também tenham essa prática, essa boa prática. A inteligência artificial vai te ajudar muito nesse processo. Até porque eu mesmo quando estava aprendendo, ou eu mesmo quando tenho algumas dúvidas, ou eu mesmo quando não estou conseguindo analisar alguma coisa, eu recorro a ela para poder estar ajustando esses códigos e tudo mais. Então, aqui a questão é, você não tem que ser o dono da sabedoria e saber escrever isso aqui tudo do zero. A questão aqui é, você precisa saber entender a estrutura para você saber como você pode perguntar para a máquina. Você tem que saber a maneira certa de perguntar para o GPT, mostrar alguma estrutura ou mostrar alguma coisa, ou se você não quiser, pede para ela poder montar do zero para você, mas você precisa saber identificar alguns desses problemas para você poder conseguir ler essas informações e identificar problemas que talvez às vezes ela mesma causou, porque a IA às vezes também erra, então você vai precisar aqui consertar algum probleminha, ajustar alguma coisa ou outra, e é interessante que você entenda bem dessa estrutura. Então aqui você entendeu que você pode colocar objeto dentro de objeto, pode colocar objeto dentro de arrays e pode colocar também arrays dentro de objetos. E é assim que funciona essa parte do JSON alinhado. Então, eu acho que agora a gente já vai estar indo para outro módulo, se a gente não tiver, vamos para a nossa próxima aula.